estamos aqui com mais um episódio e uma história bem diferente aqui que a gente vai trazer para vocês. Algumas pessoas já ouviram falar aqui em Campo Largo e realmente é totalmente inusitado a forma com que esses dois representantes da comunidade aqui vivem, mas é uma comunidade muito grande, eles vão contar pra gente a forma com que eles vivem, que são de tempos assim, ó, seguindo os discípulos e até hoje os mandamentos. Aqui temos o Shebet e a Car. E temos o Henry, que faz parte dessa história. Eles seguem realmente os ensinamentos do meu pai e o meu ensinamento. O Shebet e a Car são anjos que eu enviei à terra e escolhi Campo Largo para abençoar. Eles levam realmente os mandamentos de toda a criação dos filhos de acordo com a minha lei. Então hoje eu me sinto em casa porque estou com eles aqui, anjos que estão na terra, em especial Campo Largo, que também pode ser conhecida como Nova Jerusalém. E é uma forma toda especial que eles seguem você, não é, Zico? Sim, Henry. É verdade, olha só. Olha só, personificação. Eu me confundi, meu Deus do céu. Eu explico, Dani, porque eu tudo posso, então eu tomo formas, né? Hoje eu estou em forma de Zico. Mas que legal. E a Kari Shebet falando um pouco dessa cultura, né? Os ensinamentos desde o tempo dos discípulos, apóstolos, enfim. Eles fazem parte das 12 tribos e da Tribal Brasil, que vende exportas chás. Tribal Brasil aí. parece uma rave, né? Tribal Brasil, essa é uma loucurada lá. Imagina, cara. Só que lá o chá é diferente, pra você. Na rave o chá é outro. Não é esse aí, né, que eles exportam. Não é esse, o chá é outro. Que legal. Mas eles vão ter muito a compartilhar aqui com a gente, muitas histórias assim de vida e até pra gente fazer reflexões de como que a gente vive. Sim. E eles têm muito a agregar nisso, assim, até a forma que eles valorizam, que eles agradecem a vida diariamente, a forma com que vocês vivem em comunidade. Achei muito bonito, assim, até para participar aqui do podcast, toda a comunidade tem que ser a favor. Né? Então vocês têm que... Tá brincando? Zico, não foi fácil. Eu espero que não tenha sido auditada essa urna lá na tribal. Com certeza, até o final da tarde aí, se tudo é certo, vamos cancelar essa edição. Lá funciona essa questão de votação aí, muito bem. Volta auditável, volta impresso, mas funciona. É presencial, não é pela urna eletrônica, pelo amor de Deus. Que legal, eu estava vendo aqui também, trabalham juntos, fazem juntos as refeições, que isso é algo que deveria ser na nossa casa também, a gente, né, deveria seguir esse mandamento. Todos os dias ao nascer e ao pôr do sol se reúnem para celebrar a vida, cantam, dançam, louvam, agradecem. Isso é bacana, né? Acho que é o princípio da vida cristã. Não podem ficar brigados. De qualquer um, né? Exatamente. Esse é o grande princípio. Conta pra gente como é que é, porque só é antes eu quero agradecer. Opa! Estamos quase terminando. Em nome do meu pai? Agora estamos quase terminando o ano aí, né? Nós temos parceiros fixos aqui no podcast que tornam a realização desses episódios possíveis, né? O primeiro deles foi a Camp. A Camp que apostou. A Camp acreditou, forte, foi né? o primeiro empresário, foi o Jonas que acreditou na nossa ideia. E a gente também tem muito orgulho dele, do empresário que ele é, o quanto ele cresce diariamente aqui em Campo Largo, em Ponta Grossa também. Então os serviços que ele oferece, mecânicos, são assim, qualidade de padrão concessionária. O trabalho que eles fazem com as rodas lá e vende pneus multimarcas de todos os modelos e até 12 vezes sem juros 12 vezes sem juros? Para facilitar para o pessoal. Ele compra tanto volume que o preço dele, além de ser bom, ele consegue parcelar bem. Caramba, né? E o Jonas parece que ele toma algum chá diferente sem querer, não é ele possível? Deve tomar algum que dá algum que dá energia aí. Sabe, Dani, quando começou, Dani? E é sempre uma alegria, né? Você olha para ele, meu Deus do céu, se eu acompanhar esse homem aqui, eu fico para trás. É verdade. Ele motiva a gente. Ele sempre, parece que tá sempre ligadaço. Acho que de tarde ele dorme, sabia? Não é possível. Ele dá uma desacelerada, ele deve ter um soninho né? da tarde, lá dentro no meio dos pneus, aí dorme. Um bebezinho, assim, né? Tipo um bebezinho. Agradecer a Porto também, meu vestido Porto. Sabe que eu fui lá semana, fui lá, peguei uma camiseta nova da Elos. Você sempre de preto, né? Adora preto, né, Zico? Não sei porquê. Porque tu emagrece, né? Eu acho que sim. Eu acho que favorece bastante. Até no verãozão preto? Hã? Até no verãozão preto? Sim. Você tá no verão, tipo, dificilmente, às vezes quando eu quero causar, eu gosto de usar colorido muito nos pés, por exemplo, tênis eu gosto de colorido, tem bastante tênis colorido. Lá também você tem teus tênis da Porto, né? Comprei um verde lá, lindo, maravilhoso, da Elos. Verde? Da Elos.
Sensacional. Pra chamar pouca atenção. Pouca atenção. Quem mais? Vamos agradecer também a Ícaro, né? Ícaro. Sempre para valorizar qualquer visual, desde o dia a dia, trabalho, reuniões, enfim, qualquer. Ela dá aquele up no look. Maria Dolores hoje Maria Dolores? Maria Dolores é fantástica, né? E lá tem uma coleção incrível da Maria Dolores. Tem o ourives também próprio da Ícaro. Parcelamento que eles fazem até 36 Isso vezes. É verdade, até 36 vezes. Até 36 vezes. Só não anda bonito quem não quer. Meu Deus do céu, 36 É verdade, porque faz diferença. E o atendimento daquelas meninas lá é especial. Elas são atenciosas, cuidadosas, assim, são uns amores. Eu sou apaixonada por elas lá, assim. Toda vez que eu vou, assim, elas me atendem no maior carinho mesmo. E é assim que elas fazem com todo mundo, porque quando você vai escolher, é para um momento especial, né? Exatamente. E é isso. Isso aí, então depois nós agradecemos os outros parceiros. E eu queria saber de vocês, Chebet e Iyakar, né? Iyakar parece o nome de empresa de automóveis. Iyakar. Daqui a pouco ele sai oferecendo aqui um carro. Olha só, eu tenho um Voyage 2017. Que legal, Iyakar, sejam bem-vindos. Obrigado. O clima é esse, eu acho que vocês também levam essa alegria lá, acho que né, o pessoal das 12 tribos de Tribal Brasil. Acho que é isso, né? A alegria de viver, de servir, de louvar, né? Como é que funciona? É assim mesmo, todos os dias. Quero saber um dia a dia. Primeiro vamos pro significado, eu acho, dos nomes, né? Sim, porque a galera de casa deve estar pensando. verdade. Eu já sei, já perguntei aqui em off. Mas Chebet e Iyakar, o que significa? São nomes hebraicos. São nomes hebraicos. Bom, nenhum de nós nasceu lá na comunidade, então a gente tem o nome que veio da nossa família, né? Uhum. Então se bater meu CPF vai aparecer Sérgio, né? É meu nome. Mas na comunidade, se você ligar na cozinha, o Sérgio tá aí, daí de repente alguma mulher que atende o telefone, tem algum Sérgio aqui mesmo? Tem o Chebet. Aí o pessoal me chama. Uhum. É assim. Que Os seus pais não fazem parte Não. da tua família, a tua família em geral, não. Você que foi pra... Isso. Aí Isso eu queria saber também como que funciona. Podemos falar. O Chebet vem do Shabat, é o sábado, né? A gente guarda o sábado, uma das coisas que a gente faz parte da nossa cultura, a gente fala assim, né? Então o Chebet seria tipo uma versão da palavra Shabat, que seria aliança. O Shabat é a aliança que Deus fez com o povo dele. Então o Chebet relembra isso, aliança, juramento. Seria basicamente isso. Iyakar? Iyakar significa algo... Parece um nórdico, né? Iyakar, né? Mas só aparece, sou brasileiro, filho de brasileiro, também vim morar na comunidade. Não tem ninguém da minha família na comunidade. E teu pai e tua mãe lá agora mesmo, né? Meu pai e minha mãe estão lá agora mesmo, estão visitando, ficando lá um dia, 2. Eles vêm eventualmente, vêm minha família. Mas tem pessoas nascidas na comunidade que são mais velhas do que eu. Então, assim... Sério? Mas nessa comunidade aqui de Campo Largo? Aqui de Não, Campo aqui tem Largo, quanto tempo? mais velho que eu, nascido, não, tem da mesma idade. Faz quanto tempo que existe aqui? A gente está aqui... Tem um pouquinho pra frente, só pra ficar um pouco mais sim. perto do... Tá. A gente está aqui desde 2004 nesse sítio. Aqui na 277, bem na frente do antigo posto Saguaru, ali perto da Charlotte. Então, que a gente mora nesse lugar mesmo. São quantas famílias? 23. 23 quantas pessoas, famílias. mais ou menos, tá? 90 e os quebrados. Mas, mais ou menos 23 famílias que eu contei esses dias aí, com as mudanças que teve recente, mas... mais ou menos isso. E como que vocês foram para essa comunidade? Como que as pessoas, no geral, chegam nessa comunidade? E por que ficam nessa comunidade? Onde vivem, não O que comem, eu quero saber tudo isso Depois do mesmo, intervalo. né? Nós estamos, daí vem Francisco José. Mas que legal. Bom, comigo foi assim, eu morava em Londrina, eu estudava na UEL. Então o pessoal da comunidade foi lá com ônibus dançar no RU, no restaurante universitário. Então o pessoal estava lá dançando, dando folhetos, eu estava olhando de longe, estudante, sentado no gramado, esperando minha senha para eu poder almoçar. Aí o pessoal veio dando folheto e convidando para ir jantar na comunidade. Porque como o Chebet falou, nós celebramos a entrada do sábado. Então, de acordo com as escrituras, o dia ele começa quando o sol se põe. Então, na sexta-feira, quando o sol se põe, é o começo do sábado. Então, toda sexta-noite, a gente faz um jantar, uma celebração, celebrar a entrada do sábado, e convida qualquer pessoa para vir. Então, vocês são convidados.
qualquer sexta-feira, Pois é, tô vocês curiosa. levar a família, quem tá ouvindo também pode vir, são bem-vindos. E precisa marcar alguma coisa? Se você for vir um carro, 2, não precisa. Onde come 100 pessoas, come 105. Mas se for vir com um ônibus, avisa que a gente põe água no feijão daí. Mas pode vir também. Então, eu tava lá no RU, restaurante universitário, me deram um convite, tava com um grupo de amigos, a gente falou, vamos lá, vamos conhecer essa comunidade. Acho que eu tinha 19 anos na época. Aí eu fui lá, vi a comunidade, assim, fiquei curioso. Por acaso, uma vez eu sentei na mesa com o Shebet, ele já estava lá. E eu não acreditava em Deus. Então, eu também não era de família cristã. O que eu vi na comunidade, aquilo foi impactante para mim. Ver pessoas vivendo juntas em união. Mas quando eles me falavam de Bíblia, eu não queria ouvir. Eu não conseguia ouvir, na verdade, porque não me interessava. Então... E a Bíblia é complexa, né? Porque se você pega... Esses dias que eu comecei a ler ali o Gênesis, rapaz do céu, eu falei, acho que eu vou pro Novo Testamento direto. Gênesis é mais pesado, Meu assim, Deus, né? que foi filho não sei de quem, que foi filho de Shebet, que foi filho de Acar, que foi filho que daí gerou não sei quem. Falei, meu Jesus, vamos para a próxima. O Senhor me dê inteligência. E é difícil, né? É complicado. Por isso que é uma dificuldade muita gente ler a Bíblia, né? Não sei, você teve essa dificuldade também. Eu não tive um berço cristão. Meus pais não me colocaram isso daí. Mas com certeza, eu nasci numa sociedade cristã com valores cristãos. Brasileiro. Mas então, depois que eu fiz essa visita na comunidade, eu fui algumas vezes, acho que umas 2, 3 vezes. E aí, eu deixei pra lá, fui viver minha vida, fazer minha faculdade e tal. Aí eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa. A gente começou a morar junto, teve um filho. E eu tava na faculdade, não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo, ter um filho na faculdade, eu e minha esposa. Isso é um outro assunto também, posso aprofundar mais se for preciso, mas... Então, os valores da vida começaram a mudar. Muita coisa. Quando veio meu filho, então, minha perspectiva da vida mudou muitas coisas. Então, eu tinha que trabalhar, cuidar da minha esposa, pagar aluguel, carro... Mas eu tinha uma vida razoavelmente boa, assim. Meu pai não é rico, mas sempre foi trabalhador e tinha condições, assim, de me ajudar também, e eu trabalhava. Mas eu sempre lembrava da comunidade. Era intrigante aquelas pessoas, porque elas tinham algo que eu não tinha, e eu sabia. Que legal. Eu podia ver nos olhos delas, que elas tinham alguma coisa que eu não tinha. Mas você não identificava o que Eu não sabia era. o que era. Tá, em algum momento da minha vida, então, eu lembrei da comunidade. E eu falei pra minha esposa, que ela também já tinha ido. Eu falei, vamos lá naquela comunidade ver o que esse pessoal tem pra dizer. Aí teve um feriado, a gente foi. A gente passou um dia lá. Passei o dia todo. Então, depois eu peguei, o pessoal até convidou a gente, vocês querem posar aí? Que a gente podia dormir, porque eu fui numa comunidade que não era em Londrina. Era numa cidade chamada Mauá da Serra. Então era uma viagem de 1 hora, 1h30. Isso já era umas 9 horas da noite. Aí eu falei, eu não vou aceitar o convite, eu preciso ir embora, porque eu tenho trabalho, tenho coisa para fazer amanhã. Então eu peguei e comecei a ir embora, tava eu e minha esposa, meu filhinho devia ter 1 ano. E aí eu falei pra minha esposa assim, eu falei, honestamente, se eu fosse ser sincero com o que eu vivi hoje, eu não queria ir embora. Eu tô indo embora porque eu tenho que trabalhar, eu tenho coisa para fazer, tenho um monte de compromisso. Mas se eu fosse ser honesto, eu não queria ir. Então eu fiquei 1 semana trabalhando, mas eu não conseguia parar de pensar na comunidade. Mexeu com você mesmo. Mexeu comigo. Então eu falei pra minha esposa, eu falei, vamos lá ficar 1 semana. Vamos dar um jeito, vamos lá, a gente fica 1 semana. Se eu ficar 1 semana lá, eu vou saber se é verdade o que eles estão falando ou se não é. Se tem alguma falcatrua, alguma coisa esquisita, eu vou saber, eu vou ficar 1 semana lá. Então a gente foi ficar 1 semana. Então depois de 1 semana na comunidade, para responder a sua pergunta, né, eu pude ouvir o evangelho, mas eu pude ver o evangelho. Então eu pude ouvir com os meus ouvidos. Não são só palavras. Exatamente. Ver com os meus olhos e crer no meu coração. Depois de 1 semana lá, eu não conseguia mais ir embora. Eu não conseguia chegar e falar, Shebet, valeu, obrigado aí, muito bom o que vocês estão fazendo, incrível, valeu, mas eu vou fazer outra coisa. Então não é que eu escolhi morar na comunidade, mas é como que eu perdi o direito de escolha, porque a minha consciência
ia me condenar. Porque eu sabia que eu tinha encontrado algo que era mais excelente a fazer do que qualquer coisa que eu estava fazendo. E o que foi isso que você encontrou? Ok, eu encontrei o Filho de Deus. Eu encontrei perdão e eu encontrei como me arrepender dos meus pecados. Então, isso é a coisa mais libertadora que um ser humano pode encontrar. É ser livre do peso da culpa que nós carregamos pelas coisas que nós fazemos, que nós nunca devíamos ter feito, ou pelo que nós não fizemos, que nós deveríamos ter feito. Entendi. E no seu caso já chegou com a família toda. O seu Chegou filho eu, minha esposa e meu filho. Tá com quantos anos o filho hoje? Ele vai fazer 14. Caraca, Quase 14 agora. Caramba, Tá do meu tamanho já. que legal. Mas acontece também casamentos dentro é essencial, é fundamental, é obrigatório. Como funciona o relacionamento dentro da... Vou passar essa aí pro Shebet, que é o caso dele, aí ele pode Eu falar. vou perguntar em aramaico, porque eu falo em aramaico. não, agora outro dia. Aproveite! Não sei, seu Deus. Ai, meu Deus, Pessoal, achar que fica tá me- pro lado. É, sabão, O shalom. problema é que eu não falo. Então aí Ai, que fica bom, graças a complicado. Deus. Eu também não falo. Mas conta primeiro como que você entrou, assim, só por que você escolheu? Então, bom, a comunidade chegou em Londrina em 1992. A comunidade chegou, estava no Nordeste, Fortaleza, mas aí tinha a visão de expandir, ter propriedades rurais, lugares onde a gente podia plantar nosso próprio alimento, ter nossos próprios animais, coisa e tal. Então, lá no Nordeste era difícil expandir nesse sentido. Então, a comunidade decidiu descer e, a princípio, tinha uma ideia de ir para Minas, não deu muito certo, findou no Paraná. E Londrina foi a cidade que alguém se dispôs a alugar um lugar para a comunidade, né? Eu falo para nós porque eu me identifico, mas eu entrei em 99, isso tudo que eu estou te falando começou em 92, né? Aí, mas teve alguém que se dispôs a alugar um lugar para nós. Aí a comunidade conseguiu um sítio e uma casa. Era uma casa grande que tinha sido uma escola. E eu tinha estudado nessa escola. Então, a casa que a comunidade alugou em 92, eu tinha estudado lá desde o maternal, desde os 2 anos de idade até a 3ª série. Quando a escola conseguiu uma sede própria, saiu de lá. E a comunidade entrou. Então, um dia, passeando assim, né? Eu passeava, tomava caldo de cana ali perto de onde eu estudava, tal, passeando com meu pai. Ele, olha, filho, tem uns hippies aí morando no instituto. Era o Instituto de Educação Infantil, né? Ah, tem uns hippies morando ali. Eu olhei, vi, não chamou atenção. Eu era, ao contrário do Iacar, já sou de uma família católica, tradicional, bem dentro da Tradição da católica. tradição, Então não me chamou atenção. Aí foi só em 99, também eu estava estudando, também estava fazendo faculdade, tinha 20 anos. Aí eu estava fazendo estágio num hotel, que era... Eu morava no centro da cidade, 3 quadras depois tinha um carrinho que vendia pães, que a gente faz pão integral, tal, vendia pães. E uma quadra dali era o lugar onde eu estava fazendo estágio. Daí eu passava na frente desse carrinho. E daí um dia um senhor me ofereceu um pedaço de pão integral. Provei, não gostei, achei super estranho, nunca tinha comido pão integral na vida. Não gostei, não era minha praia. Mas aquilo meio que quebrou um gelo, assim. Aí fui pro trabalho e tal, daí acho que foi no dia seguinte, falei, o que vocês são, né? O que acontece, né? Já conhecia de vista fazia muito tempo. Daí também me convidaram para ir numa celebração na sexta-feira. Celebração, não sei se você falou, né? Sexta-feira no pôr do sol. Eu não falei o horário. Então, 6 horas da tarde começa. Então, eu fui também. E meio que voltou para mim vários conceitos e valores que eu já tinha largado, mas eles estavam meio que abafados lá dentro da minha consciência, sabe? Então, é como que eu vi a realidade vivida de tudo aquilo que eu tinha lido sobre, mas nunca tinha visto algo acontecer, porque muitas vezes as palavras não batem com a realidade. Então foi meio que a primeira vez que eu vi as palavras batendo com a realidade. Aí foi meio que amor à primeira vista, assim. Então eu fui em mais 2 celebrações, aí me convidaram para passar um tempo. Aí eu fiquei uns 3 dias, aí voltei só para empacotar minhas coisas, e daí, na época nós tínhamos uma comunidade em 4 Barras. Foi quando a gente começou aqui na região em 4 Barras. Então eu
era no meio do ano isso, foi mês de julho. Daí eu falei pro meu pai, pai, tô indo pra comunidade, passar um mês lá, pra conhecer um pouco esse pessoal. Aí faz 23 anos. Caramba! E quando você decide, você realmente tem que ir e se inserir, morar lá e largar trabalho, largar, digamos assim, a vida externa, isso? Então, a nossa vida é comparada com a vida dos primeiros discípulos, né? Você vê que quando estava lá Pedro, Tiago, João, eles estavam pescando. Então, o nosso mestre passou lá por eles e disse, Pedro, larga seu barco, sua rede, seus peixes, vem e me segue. Aí a mesma coisa, Mateus estava lá cobrando impostos, vem e me segue. Então você deixa aquilo que você fazia antes e vem seguir. Né? Então cada um tinha seu barco, suas redes, né? Cada um tinha sua vida antes. Uhum. Então quando vem para a comunidade você deixa isso de lado. Né? Ele não falou assim, olha Pedro, que bom, seja um bom pescador, seja próspero, a gente se encontra domingo, às 7 horas da noite, a gente se vê. Não era esse o chamado. Então, essa é uma das coisas, né? Você vê que o que está escrito não bate com a realidade vivida. Então, foi isso que me chamou a atenção. De repente, eu vi e também, que nem a Carla falou, uma oportunidade de começar de novo, nascer de novo, ter sua vida zerada, assim, sabe? Seus pecados perdoados e ter um novo começo. Por isso um novo nome. É. Que tudo se faz novo. Como que era teu nome antes? Meu nome era Alexandre. Daí hoje ninguém te chama de Alexandre. Não. Meu documento, registro civil, Alexandre. Carteira de motorista, todo fim civil, assim. Mas, por exemplo, nossos filhos já recebem nomes em hebraico. Então, eles já nascem e já recebem Não nomes em tem hebraico. um O nome registro civil deles é em hebraico. Mas vocês fazem o pão ázimo igual A gente faz pão ázimo, por exemplo, tem a festa dos pães ázimos, depois da Páscoa. Então, a gente faz pães ázimos. Mas, para responder essa pergunta do pão, em Londrina a gente planta trigo. Então, toda a nossa plantação é orgânica. Então, a gente planta trigo, moe o trigo aqui, moe o trigo lá. Então, eles mandam trigo para nós. A gente moe, faz a farinha e faz os pães. E qualquer massa que a gente tem que fazer com o nosso próprio trigo. Que bom, hein? E vocês trigo plantam é uma coisa que a gente tá conseguindo ser Sim, a autossuficiente. gente Feijão planta também. feijão, verduras em geral, tomate, ele. berinjela, pepino, esse tipo de coisa. Gostaria, a gente, assim, o alvo é chegar a produzir todo o nosso alimento, mas a gente não está aí ainda não. Então, a gente precisa trabalhar, gerar uma renda, com esse dinheiro a gente compra aquilo que a gente precisa comprar, né? Você pensou, a criançada não fica no celular lá. Imagine, né? Caraca, que coisa boa, né? Conversam, né? Nossa, vem brincar, tem que ir lá as crianças aprender a brincar com os filhos de vocês. E a chegada em Campo Largo? Foi exatamente quando? Vai lá, ele estava aqui. Então, em 99, a gente estava em 4 Barras. 4 Barras. Era Eu no- também fiquei em 4 Barras, no Santa Cruz. Fiquei lá em 4 Barras. Mas enfim. Conhece bem a região. Se agora chega de feijão puro. A região. Bom, daí de lá a gente alugou uma casa em Curitiba. Primeiro no Boa Vista, ficamos um ano no Boa Vista. Depois de lá a gente foi para Santa Quitéria. E daí a gente começou a procurar uma terra para os lados de cá. Então daí em 2004 foi quando a gente veio para Campo Largo. Nessa propriedade que a gente tem hoje. É. Mas essa propriedade, ela é doação, comprada? Como que funciona? Alguém que de repente simpatiza com a tribo e fala, não, quero fazer uma doação para vocês. Porque daí tem que gerar fundos para vocês conseguirem comprar. Não sei, como que funciona isso? No caso, foi tudo isso aí. A gente às vezes faz uma vaquinha também, né? Um pouco doado, um pouco pega de outra comunidade, outro lugar, outro país. De repente, daí foi assim, essa daí no caso, né? Bacana, bacana. E são países, qual país tem? São 10 países. A comunidade começou nos Estados Unidos na década de 70. Então hoje tem Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Inglaterra, República Tcheca, um comecinho na Romênia, Austrália, Japão, Brasil e Argentina. Esqueci algum? Acho que é isso aí. Que legal. Por enquanto. São mais ou menos são mais de 50 comunidades espalhadas no mundo todo. Né? E vocês seguem os mandamentos, assim, o que vocês podem destacar dos principais valores, que é o que faz a rotina, assim, o dia a dia de vocês? Assim, poderia dizer, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, especificamente ali estavam os apóstolos, Cristo,
nós chamamos ele de Yahshua, que é o nome hebraico dele. Então nós não chamamos ele de Jesus. Nós chamamos ele por esse nome, Yahshua. Então ele tinha subido ao céu e estavam os apóstolos. Aí os apóstolos vão no dia de Pentecostes e eles fazem uma pregação. Aí, famosa, capítulo 2, Pedro faz uma pregação e lá quase 3 mil pessoas são batizadas. Esse foi o primeiro batismo que teve. E ali fala assim, Atos 2, do versículo 44 ao 47. Eu vou encurtar, mas basicamente fala assim, ó. Todos os que criam, eles estavam juntos e eles tinham todas as coisas em comum. Então foi isso que aconteceu ali naquele Pentecostes. Vou pegar minha Bíblia aqui, que eu estou com ela na mão, porque eu não vou lembrar tudo. Mas aí no capítulo 4, fala de um jeito mais claro. É muito interessante. Fala assim, ó, no versículo 32 ao 37. Fala, ó. Da multidão daqueles que creram, eles eram de um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que as coisas que eles possuíam eram suas, mas eles tinham todas as coisas em comum. Então não havia necessitados entre eles, porque aqueles que possuíam terras ou casas vendiam e traziam a receita do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, que era distribuído de acordo com a necessidade de cada um. E aí cita o exemplo de José, né? Fala, José, um levita de Chipre, tinha uma terra, ele vendeu e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, o que aconteceu ali no primeiro século com os apóstolos é que eles formaram uma comunidade. Eles tinham tudo em comum. Porque se nós somos irmãos, então o que são coisas? Como para ter coisa? O Pedro, ele não conseguiu mais olhar para o João e falar assim, ó, João, valeu aí, obrigado, foi muito bom esse tempo que a gente passou junto com Cristo, mas eu vou pescar para lá e você vai pescar para lá. Eles não conseguiam, eles tinham sido vinculados juntos num vínculo de amar e cuidar uns dos outros. Então, para amar e cuidar uns dos outros, eles estavam juntos. Tinham tudo em comum, que era o que eles tinham aprendido de Cristo mesmo. Você pegar ali no João, capítulo 12, se eu não me engano, versículo 6, tem aquela situação onde que Judas repreende aquela mulher que derrama o jarro de alabastro em Cristo e fala, que desperdício, isso aí podia ter sido vendido e dado aos pobres. Daí João escreve, ele fala que Judas, ele possuía a bolsa comum. Então os discípulos com Cristo, eles tinham uma bolsa comum, o dinheiro deles estava tudo no mesmo saco. Então diz que Judas, ele era um ladrão. E a intenção dele, na verdade, era meter a mão naquele dinheiro, porque ele cuidava da bolsa. Então ele saía fazer compra, alguma coisinha, ou trocar alguma coisinha. Ele era, vamos supor, o administrador da renda daquele grupo. Mas ele tirava vantagem própria para ele mesmo. O 10%, ele tirava 10%. É, então, não sei quanto, mas... E lá todo mundo ganha a mesma coisa, tem o mesmo objetivo de trabalho. Então, na verdade, lá ninguém ganha nada. Mas todo mundo ganha tudo. Mas todo mundo ganha. Porque assim, ó, para você entender a comunidade, você vai entender ela assim. Nós somos uma família. É. O nosso conceito de família é que nossa família tem 100 pessoas. Então, por exemplo, quando eu morava na casa do meu pai, antes de ir para a comunidade, com os meus irmãos, eu trabalhava com meu pai. Mas meu pai era representante de material esportivo. Mas meu pai não me dava um salário. Mas nunca me faltou tênis, calça, comida, coberta, roupa, cuidado, nada. E nem para os meus irmãos. Então, lá em casa é assim. Nós estamos juntos, nós temos nosso dinheiro em comum. Por assim dizer, como dentro do mesmo saco. Então, dali saem as necessidades de todo mundo. E quem que administra isso? Exatamente. Aí, para administrar isso, você precisa de um conselho. Então, nós não temos um padre ou um pastor na comunidade. Alguém que faria o papel de ser o sacerdote. Tipo, ele é o sacerdote e os outros são os leigos. Não, todos nós somos sacerdotes, de acordo com o Novo Testamento. Então, ninguém tem essa primazia. Então, nós trabalhamos em conselho, em grupo. Mas, aquela hora você falou ali até do podcast, não é tanto uma democracia, no sentido que todo mundo dá seu voto e aí vai ter que ter a urna auditável e entrar em todo esse conflito. Não, mas nós temos um conselho de irmãos que seria um governo, que seria uma liderança. Então nós confiamos neles.
E eles moram conosco, eles comem, almoçam conosco. Não Tomam tem café. vantagens Não por tem isso. vantagem. São pessoas que são o testemunho da vida deles, o serviço e o cuidado genuíno que eles têm conosco. Nos dá confiança por eles. O STF da comunidade. O STF, Meu Deus do céu, não complique. o STF do bem. Eles que determinam se pode, se não pode, vai ou não vai. Não, você vê nas escrituras aqui na Bíblia, no Novo Testamento, várias vezes é referido sobre seus líderes, aqueles que zelam por suas almas, mas são pessoas que estão morando conosco. Não é como se desenvolveu o cristianismo hoje, de que tem um pastor e que tem seguidores e que você nem sabe onde eles moram, na verdade. Mas nós temos café da manhã, almoço e janta, todo mundo junto todo dia. Então nós nos dividimos em grupos para fazer o café da manhã, fazer o jantar, fazer o almoço. E os nossos líderes estão lavando louça, eles estão lavando banheiro, estão recolhendo lixo. Eles estão tendo o mesmo tanto de serviço que todos os outros têm. E além do mais, eles carregam o peso e o cuidado de cuidar das ovelhas. Então aí o podcast, por exemplo, a gente consultou eles. Falou, a gente deve ir lá? E a gente achou que era bom. Você sabe que depois do podcast vai ter muita visita lá, né? Muita gente vai... Não, isso é real. Então, A galera vai conhecer e com certeza de 100 vai para 200, porque muita gente vai se identificar. Se identifica que quer viver isso também, Sim, né? quer viver isso. São bem-vindos para vir. A gente convidou para vir na sexta-feira, 6 horas, para o jantar. Sexta-feira é o dia que a gente parou. Ninguém mais vai trabalhar, porque é sábado. Então, assim, o que foi feito, foi feito. O que não foi feito, não foi feito. Fecha a porta, acabou, guarda, chega. É sábado, dia de descanso. Mas vocês podem vir qualquer dia. A gente convida na sexta, porque tá todo mundo lá, com a cabeça tranquila. Sim, já. Mas você pode ir lá Focado domingo. em receber. Exatamente. Mas pode ir domingo, segunda, terça, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, qualquer dia, são bem-vindos a chegar e conhecer. E como que é isso, assim, que vocês vivem para não viver em conflito, né? Mas e como que vocês conseguem administrar, assim, ó, tem que resolver ódio, aquela a situação. raiva. Porque assim, Porque de certa são seres forma, humanos. Seres é humanos. natural do ser humano Sim, isso. natural, Como que exatamente. vocês... É aquela coisa assim, né, que falam de casal que não pode dormir brigado, né? Só que vocês vivem isso numa comunidade maior. Como que vocês resolvem essas diferenças? Porque são pessoas de várias regiões, de educações diferentes, religiões diferentes, Temperamentos diferentes. temperamentos Sim. diferentes e viver nessa união. Como que chega nesse consenso? Deixa pra você também. Tá bom, ok. Você tá indo bem. Não, Ele tá e, falando, assim, né? Acho que então, ele é um dos ministros. Ele é um dos ministros. então, a Bíblia, ela nos dá essa guia. Então, assim, nossa vida é fundamentada na Bíblia, nas palavras de Cristo. Então, ele é nosso referencial, ele é nosso mestre. Uma coisa que ele falou muito interessante, conflito. Ele dá 2 vertentes para o conflito. Mateus 18:15 fala assim, ó, se o seu irmão pecar, ou tem outras versões que diz, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós e converse com ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Agora, se ele não te ouvir, vai para o versículo 16, diz assim, chame 2 ou 3 pessoas e toda a questão vai ser estabelecida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Estou eu e o Shebet aqui, a gente entra num desacordo. Então, a gente vai lá e falar, ô Zico, pode vir aqui, por favor? Escuta isso aqui, ó. Eu estou dizendo isso aqui. Daí ele fala, e eu estou dizendo isso aqui. Então, nós chamamos alguém para ser o nosso juiz. E às vezes as coisas viram, por exemplo, de repente eu tô falando algo pra ele e eu tô com toda a razão. E daí eu te chamo pro meio da conversa. Nós 4 aqui, vamos conversar nós 4 aqui. De repente a coisa vira pra ele. E daí ele começa a se dar conta de algo que ele não tava dando conta. E que eu não tava conseguindo ajudar ele a ver. E daí, depois disso, a gente resolve e tem paz. Olha que Então, legal. e isso é uma maneira. Então, a gente não bonito. precisa de um sistema judicial, abrir processo, mas a gente pode conversar como amigos, como irmãos, sentar e ser honesto de coração, expressar. Isso também abre um caminho para você se arrepender e você perdoar. Então, você pode ser humilde e falar, na verdade, Zico, eu me arrependo, que na verdade eu fiquei bravo com você. Eu tava bravo porque ontem, quando você passou lá e fez tal coisa para mim, eu fiquei ofendido. Então você começa a se dar conta que ontem o que você fez para mim me ofendeu e aquela coisa ficou me corroendo. Então hoje eu já te trato de um jeito estranho. Mas eu posso me arrepender. E então o outro pode falar, você está perdoado.
Que legal. E isso restaura a paz. Se não tem paz, não tem como continuar junto. É impossível. Então, isso é um caminho. Agora tem um outro. E isso está explicitamente em Lucas capítulo 6, que vocês já devem ter ouvido. Mas ele fala assim, ó, se alguém te der um tapa na face, dá o outro lado. Se alguém exige de você andar 1 milha, então anda 2. Se alguém vem e quer te tirar a capa, dá a camisa para ele também. Daí depois ele fala assim, ó, se vocês fizerem isso, vocês serão chamados filhos do Altíssimo. E aí ele segue mais no capítulo 6 depois e fala assim, ó, por que vocês me chamam de mestre se vocês não fazem o que eu digo? Então essa é uma outra coisa. Tô lá, por exemplo, eu trabalho na agricultura, essa é a minha função na comunidade. Então eu tô lá trabalhando, plantando batata, que é região de batata, colhendo batata, é um trabalho árduo, frustrante às vezes, quem é agricultor sabe. Aí de repente aparece o Shebet e me coloca uma demanda extra, assim. Fala, tem o lixo não foi tirado e você também tinha que tirar o lixo. Ok, ele está me exigindo 1 milha extra. Eu posso ser humilde, parar o que eu estou fazendo, ir lá, tirar o lixo, fazer de todo o meu coração e voltar ao que eu estava fazendo. Então isso resolve muito, muito conflito. Você não pegar a ofensa como algo pessoal. Mas se aquilo te ofendeu, então a gente pode sentar e conversar. Que interessante, Olha né? só. Tem que ser em casa isso aí. Mas e me conte uma coisa. No caso, a Bíblia, então, é a bússola da comunidade. Exatamente. A bússola da comunidade. Não tem um líder, não tem, como seria lá, que de repente um pastor, um padre, não existe esse líder que vai, hoje o líder Shebet vai trazer a palavra, hoje o líder Yaakov, tem Não, isso? acontece. É. Alguém traz algum ensino, né? Tipo assim, é conversado, ó, acho que a gente tá precisando ouvir sobre, Hebreus. sei lá, algum assunto aí. Espírito de vítima, sabe? É. Ser vitimizado. É. Aham. Por exemplo, seria bom a gente ouvir sobre essa coisa de que eu sou vitimizado. Aí algum dos líderes, dos irmãos do conselho vão trazer algum ensino, algum assunto das escrituras a respeito disso. Legal. Uma coisa que tem, por exemplo, em inglês, tem a palavra pastor, que é pastor, e a palavra shepherd, que daí é pastor de ovelhas. Então a gente não tem um pastor, mas a gente tem shepherds, Entendi. entende? Então existe aquelas pessoas que têm o dom de cuidar de pessoas, né? Existem aquelas pessoas que têm o dom de falar o evangelho, são os evangelistas, mas ele não recebe o título, né? O evangelista Yakar. Não tem, mas tem. obviamente a pessoa tem aquele dom, entendeu? Aham. E ele exerce isso, que eles têm dom de ensinar, são os professores, e assim sucessivamente. Na Bíblia fala sobre os dons, né? E ali, eu falei em dons, aí eu fico imaginando também o seguinte, porque é uma comunidade cristã muito forte, onde você sente a presença de Deus o tempo todo, e eu gostaria de saber se aconteceu algo assim que, putz, do Espírito Santo, de repente, que vocês, uma manifestação tão grande que vocês pensaram, meu Deus, nunca vivi isso. Isso é único, eu nunca vivi isso na minha vida se não estivesse aqui. Você perceber de repente algo, sei lá, não sei, algo assim que tocou muito o coração de vocês, que vocês pensaram, cara, se não for o Espírito Santo, o que é isso? Tá, muito bom. Eu poderia dizer assim, acho que nós seres humanos, a gente ouve as histórias da Bíblia de curas e milagres, são fenomenais. Pessoalmente, eu nunca vi algo assim. O pessoal diz que tem por aí, eu nunca vi. Mas o que eu vejo que é uma manifestação do Espírito Santo é quando você vê, por exemplo, um jovem de 13, 14, 15 anos podendo olhar para ele mesmo e confessar e admitir coisas profundas que trabalham nele mesmo e poder ser honesto sobre a própria condição dele e poder encontrar cura, perdão, arrependimento e poder andar na luz, como diz as Escrituras, andar com uma boa consciência, confessar qualquer coisa que você fez ou que você não deveria ter feito. E então isso produz um ambiente onde pessoas podem morar juntas. A maior demonstração do Espírito Santo é que vai ser produzido o fruto do Espírito. Então, se você pegar o fruto do Espírito em Gálatas, diz que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, gentileza e domínio próprio. Então,
se o Espírito Santo vai estar num lugar, essas coisas vão ser produzidas. Se isso vai ser produzido, você vai ficar perto daquelas pessoas. É vocês conseguirem viver no meio desse amor, desse respeito mútuo. É. Eu acho que é transformador realmente, né? Pelo que eles falam, assim, a forma com que vocês falam é até motivador, assim, né? Aprender isso com vocês. E você falou do adolescente, né? Qual que é a visão que vocês têm em relação à criança, que eu acho que também é diferente. Hoje, a sociedade comum tem muita gente que vê a criança, assim, às vezes como um peso, né? E vocês têm um olhar... Triste, né? É muito triste, na verdade. E vocês têm um olhar lindo sobre a criança também, né? Como aquela esperança do futuro. Exato. E isso não é só a teoria. É aquilo que vocês estão cultivando no dia a dia, né? Como que é essa relação de vocês com as crianças? É interessante que você pega o livro de Josué, né? Tipo assim, Israel, ele teve um líder forte, que foi Moisés, que guiou eles para fora do Egito. Eles viviam numa condição de escravidão, passaram 400 e poucos anos lá, e daí Moisés veio e liderou eles. Aí depois veio Josué, que também foi um líder forte. Então, quando Josué já estava velho para partir, ele fez uma exortação para o povo. Mas na próxima geração, no próximo livro da Bíblia, que é em Juízes, você está com o versículo aberto aí? Quer ler? Juízes 2, versículo 8, versículo 10, poderia dizer que é um dos versículos tristes da Bíblia. Uhum. Diz assim, ó. Então Josué, filho de Num, o servo de Deus, ele morreu com 110 anos. Novo pra época, né? Ok, O pessoal morreu com exatamente. 200 anos. Exatamente. Né? Aí vai pro versículo 10 e fala assim, ó. Quando toda aquela geração se reuniu aos seus pais, quando toda aquela geração da idade do Josué morreu, então se levantou uma outra geração que não conhecia Deus e não sabia o que Deus tinha feito por Israel. Então você vê que tem uma quebra lamentável, assim, triste, de uma geração para outra. A gente estava falando de milagres, né? Tudo que eles viram no deserto, todas aquelas coisas que aconteceram, que são impressionantes, a próxima geração nem sabia o que tinha acontecido. Então, para nós, nossos filhos, a próxima geração, eles são uma peça-chave, fundamental da nossa vida. Porque senão tudo que a gente fez aqui é em vão. Uhum. Tudo que a gente está fazendo não vai durar. Não tem valor, na verdade. Então, esse versículo mostra essa situação real que aconteceu. E para responder a sua pergunta sobre crianças, o último versículo do Velho Testamento, Malaquias 4, versículos 5 e 6, é muito interessante. Fala assim, ó. Então eu vou enviar o espírito do profeta Elias, antes que venha aquele grande e terrível dia. E aí o espírito do profeta Elias vai fazer isso aqui, ó. E ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Senão, eu virei e ferirei a terra com uma maldição. Acho que isso também responde a pergunta do Zico, né? Porque para mim esse é o maior milagre que pode acontecer. Você vê uma geração que recebe os mesmos valores que seus pais, que tem esse mesmo coração que seus pais. Uhum. Então, acho que isso é maior do que qualquer outra... E os sinal, filhos, eles já estão inseridos nessa comunidade. É diferente de vocês que tiveram que aprender Exatamente. esse jeito, né? Então, para eles já vai ser algo mais natural, assim, essa forma de viver. Exatamente. Para eles, esses conceitos, essas palavras norteiam, poderia dizer, aquilo que você aprendeu desde pequeno, né? Às vezes eu me pego fazendo coisas que meu pai fazia. Falando frases que meu pai falava quando eu era criança. Vocês devem perceber nisso. Sim. Jeitos do meu pai. Então, nossos filhos, essas coisas que são formadas neles desde pequeno, são baseadas na palavra de Cristo, na palavra de Yeshua. Então, essa é a nossa esperança. Que eles tenham dentro deles aquele senso de confiar naquilo que Deus falou. Que legal, né? E eu tava vendo, vocês vivem do que vocês cultivam e também vendem, é isso? Que nós temos aqui o chá, o que nós temos aqui? Apresenta pra gente, o pessoal de casa, o que nós temos? Isso aqui é comercializado, também vive a renda da Tribal, a 12 Tribos, vive também desse produto que vocês vendem, é isso? Isso. Como é que a gente faz para adquirir? Pode ir lá? Como é que é? Então,
sobre os chás, né? Então, tudo começou com... No começo, em 92, 93, por aí, veio muita gente de fora para ajudar a construir um restaurante que a gente tinha lá em Londrina. Na verdade, antes disso, até lá em Fortaleza mesmo, eles tomaram mate tostado, batido. Eles, os nossos irmãos de outras comunidades fora do Brasil. É. Ah, tá. E gostaram da erva mate. Daí a gente pesquisou e viu que era uma coisa saudável, que era um produto estimulante, que era bom, né? Então, meio que para nos ajudar a ter uma maneira de se sustentar aqui no Brasil, então o pessoal falou assim, ó, seguinte, vocês vão fornecer erva mate para nós. A gente vai comprar erva mate de vocês e isso vocês vão ter uma renda. Então, vamos dizer assim, a Tribal Brasil, vocês já estão entendendo bem o que é as 12 tribos, né? Então, por isso o nome Tribal. Tribal Brasil. E então a gente começou a produzir erva mate. Então em 98 eles abriram uma empresa lá nos Estados Unidos e começaram a receber. A gente só fazia o meio de campo. Então a gente começou numa casinha alugada ali no Santa Quitéria, fechou a garagem assim com forro de pinos e aqueles forrinhos de madeira, sabe? E depois uma porta lá e ali começou o escritório de exportação. Mas a gente não fazia nada, a gente só fazia o meio de campo assim, né? Daí depois de um tempo fazendo isso, a gente resolveu lançar a linha para o mercado brasileiro. Foi aí que a gente conseguiu um barracão, ali na Estrada da Sereia, ali no Rondinha. E foi ali que a gente começou a fazer os chás para o mercado interno. Então, 2005, 2006, por aí. A gente já estava no sítio em Campo Largo, procuramos um lugar ali e tal, e conseguimos esse barracão. E daí, hoje a gente manda a erva mate. A erva mate se tornou a nossa bebida oficial. Então a gente manda para os Estados Unidos, para a Europa e para a Austrália. Lá eles distribuem. E tem a parte do mercado interno também, que daí esses chás que a gente tem aqui também. Em números, assim, quanto que é a produção? Não sei se é toneladas, como que vocês... Produção? que vocês exportam. Que a gente exporta coisa de... Não é muito, não. Coisa de 70 a 80 toneladas. Por ano? É. E isso vai só para as outras comunidades ou eles também vendem nesses outros países? Eles também vendem. E tudo com o nome tribal? Nem todos com o nome tribal, mas a gente começou, na verdade, a gente chamava esse escritóriozinho alugado lá, né? Era Tribal Trading Company. Olha que nome chique. Chique, Tribal olha Trading. só, até Mas a gente foi trava-língua. meio inocente, porque, na verdade, assim, tribal por causa das 12 tribos, trading por causa de comércio, troca, e company, empresa. Então, como é que a gente vai chamar? Aí vamos chamar da empresa de troca entre as tribos. Aí como é que fica no inglês? Tribal Trading Company. Mas uma trading é uma baita de uma empresa, né? A gente não é isso. Aí com o tempo a gente parou, tirou o Trading Company e só colocou Tribal Brasil. E você tem uma pronúncia bonita do inglês, assim, é tua rotina conversar em outras línguas e com outras tribos? Antes de vir pra comunidade eu morei nos Estados Unidos, passei 5 meses tá. lá. Aí fiz um semestre no ensino médio lá, programa de intercâmbio. Aí eu aprendi um pouquinho. Legal. Mas na comunidade a gente fala muito inglês. É. Porque muitas comunidades estão nos Estados Unidos, na Europa, e a língua é o inglês. Então, por exemplo, todos os dias nós nos reunimos, né, como foi falado, de manhã e de tarde. A gente se reúne em círculo e nós cantamos e dançamos. E são músicas e danças que a gente mesmo faz. E muitas músicas são em inglês. Então a gente canta em inglês, às vezes legal. pessoas falam inglês e outro traduz. Às vezes vem pessoas de fora, estão aqui em casa, então a gente está conversando em inglês com eles. As crianças já vão aprendendo desde Crianças já cedo. vão aprender, meus filhos, eles entendem, falam. E a tecnologia está presente na tribo, não? Por exemplo, conversação, falar com o pessoal de lá via Zoom. Pedir para o Google traduzir. Sim, tem, com A certeza. tecnologia não atrapalha. Não atrapalha. A tecnologia é uma ferramenta. Por exemplo, um computador, uma ferramenta, o Google Tradutor, Mas vocês usam mais focado no trabalho mais mesmo, focado no né? trabalho, não como um lazer, não de ficar lá, assim, para nós seria Vocês não perder estão olhando tempo. nossos cortes do podcast no Instagram, por exemplo, isso não. Não, a gente não O tá. jogo da frutinha, ela... Deus me livre, né? Talvez a gente vai olhar os nossos cortes, né, mas Sim, isso sim, vai ser né? curioso, mas não, a gente tem muito para fazer, porque nosso chamado é servir uns aos outros. Então você pensa, são 100 pessoas. Café da manhã, almoço e janta, todo tem mundo bastante junto trabalho todo dia. ali. Pensa a quantidade de comida e louça e limpeza de cozinha que tem que ser feito diário.
E uma coisa me chamou a atenção, quando na Bíblia, né, fala muito sobre o dízimo, né? O pessoal fazia também não tinha oferenda, como é que é? Tinha as ofertas. Ofertas, né? Dízimo e ofertas. Até os holocaustos, queimados, animais, Isso. né? Que subia e tal. E vocês seguem esse mandamento também, assim, algo parecido? Tipo, o que vocês cultivam e vendem, vocês pegam o 10% e fazem alguma coisa, tipo um dízimo, assim, ajudam pessoas? Como que funciona? Também tem esse... Ou totalmente diferente? Eu que não lembro como que era. Eu faço INRI, mas não lembro lá como que era na época. O dízimo é uma questão bem interessante, porque basicamente o dízimo, como se é dito hoje, ele é tirado do Velho Testamento. Do Velho, né? Antigo Testamento. Tinha uma condição em Israel, que Êxodos 19, 5 e 6, Deus está falando com Moisés, ele expressa que o desejo dele é que toda a nação fossem sacerdotes. Ele fala, vocês serão para mim, se vocês me obedecerem, uma nação de sacerdotes. Você vai no capítulo 32 de Êxodo, acontece uma situação. Moisés sobe o monte e fica 40 dias para receber as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Nisso o povo lá embaixo faz um bezerro de ouro e começa a adorar um bezerro de ouro. Moisés desce, que Deus fala, o povo pecou. Ele desce, e aí ele fala, quem é por Deus, vem para cá, passe para cá. Faz um chamado para o povo. E só a tribo de Levi passa, por incrível que pareça. Alguns, né? Nem todos. Então a maioria, as outras tribos não vieram pro lado de Moisés. Então naquele evento ali, que eu estou fazendo uma história mais comprida, curta, a tribo de Levi se torna sacerdote. Então eles se tornaram os sacerdotes, então eles iam ministrar no templo, eles iam fazer o serviço sacerdotal, por então eles não iam ter terras, eles não iam ter um trabalho comum. Tanto é que eles não receberam terra na divisão da terra prometida, só as outras tribos receberam, porque eram mais de 12 tribos, na verdade, 12 receberam terras e a tribo de Levi não tinha terra. Então todo mundo que trabalhasse, produzisse coisas, traziam 10% para os levitas, porque eles estavam trabalhando numa função sacerdotal. Esse é o fundamento do dízimo. Ok. Vem Cristo. Aí tem toda a situação de Cristo, o conflito com os fariseus, toda coisa. E, para responder mais uma pergunta sua, ele foi o sacrifício final. Ele validou todos os sacrifícios da velha aliança. Então, nós não sacrificamos animais, não tem contexto. Porque ele foi o sacrifício, o perdão dos pecados é baseado nele. Porém, Acaba ali, exatamente. Perfeito. Porém, ele deixa claro com os apóstolos que ele estava formando uma nação de sacerdotes, não mais baseado na descendência física de Abraão, descendência genética de Abraão, mas numa descendência pela fé em Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo, então se forma um povo, creem em Yahshua. Só que daí eles são uma nação de sacerdote, que era o desejo do coração de Deus lá em Êxodo 19, 5 e 6. E isso está escrito em 1 Pedro 2 e 9. Aí você gera um problema. Se todo mundo é sacerdote, quem paga dízimo para quem? Como é que eu faço agora? Todo mundo é sacerdote. Como é que a gente faz? Você gera um problema bíblico, na verdade. Você ficar cobrando dízimo de outras pessoas. E eu quero, dentro desse contexto, né, do que vocês vivem, essa preocupação também até com o meio ambiente, quero destacar que a Espreia Reciclagem, eles fazem 20 anos nesse ano. Então, é toda uma preocupação com o meio ambiente. Eles já reciclaram, nesse período, mais de 50 mil toneladas de resíduos. É muita coisa. E evitou, com isso, o corte de aproximadamente 2 milhões de árvores. Olha isso só, aqui em Campo Largo, com a Espreia Reciclagem, né? Então, eles compram todos os tipos de materiais recicláveis para fazer todo
todo esse trabalho, né? Tem as licenças ambientais para funcionamento e é uma empresa que está só crescendo. Inclusive, a gente conversou aqui com o Rafael Espreia, né? Ele mandou mensagem no grupo 6h30, já estava na ativa, correndo atrás. É. Isso é legal, né? Ele tem 10 empresas. Uau. Uma das empresas é a Espreia Reciclagem e fazendo a diferença, né? Não Cuidando do meio ambiente, né? Também. Exatamente. Então, temos gerando que... emprego, que é fundamental, e cuidando do meio ambiente, né? Parabéns, Rafael, né? Que legal. Verdade. Muito bom. Um orgulho aí para nossa cidade, nossa o trabalho cidade. que ele vem se menino, destacando. Como diria alguém, que valoroso esse menino. E outra coisa que me chama a atenção é vocês compram muitos utensílios assim para fazer a refeição, o negócio da erva. Vocês já foram no mundo dos fogões ou não? Eu acho que eu já fui, sabia? É bom, né? Falei que todo mundo conhece o mundo dos fogões. O Anderson tem que vir aqui para contar um pouco Mas da história. tem, eu conversei até com o Anderson, tem lá uns utensílios aí para chás, falei com Não, ele. ele é incrível, tudo que Tudo que imaginar. precisar para cozinha, Meu tem lá Deus. no Mundo dos Fogões, é nosso parceiro. Eu não também sei, aqui o do Mundo dos podcast. Fogões é tão completo e já está tanto tempo aqui, se buscar na Bíblia deve achar. Deve achar, sei lá. Abraão fala, vamos até o Mundo dos Fogões buscar algumas coisas. Já existia lá, né, É. os conceitos. Sei lá, porque olha, o Mundo dos Fogões é tradicional demais. Um abraço, também um grande parceiro nosso, né, Dani? Exatamente. O Mundo dos Fogões. E uma coisa que vocês lutam contra são contra salários injustos, né? Então, tá dentro dos valores de vocês, né? Então, por isso que não existe também essa diferença dentro do trabalho. Por exemplo, assim, na produção dos chás. Cada um tem uma função específica e, ok, o que você vive é igual para todo mundo, não tem nada de divisão no trabalho também. Exatamente. Quem faz a comercialização, quem tenta expandir, mesmo assim não se diferencia, digamos assim, igual é no mercado de trabalho aqui. Não, é tudo assim, é tudo de acordo com o dom, a aptidão e a necessidade de cada um também, né? Então, mas todo mundo come na mesma mesa, que nem a Car falou, café da manhã, almoço e janta, todo mundo junto, todo dia. Uhum. Só às vezes o pessoal da ervateira, que tem que trabalhar um pouco mais, aí é o trabalho mais pesado, né? Daí talvez eles tenham uma comida... de mão de obra. Não, talvez eles tenham uma comida mais especial para poder aguentar o tranco, entendeu? Mas o pessoal do escritório não precisa, vai comer melhor para ficar barrigudo, melhor de pessoal que precisa, né? E vocês que já viviam, digamos assim, nessa sociedade que a gente vive, vocês já vieram dela, né? Sim. Para ir para a comunidade. O que vocês veem, assim, de costumes ou de valores, enfim, que vocês falam, nossa, isso aí é muito estranho viver assim, né? Como que a gente conseguia? O que mais diferenciou, assim, nessa mudança, nessa comunidade que vocês vivem? Eu poderia dizer assim que Isaías 5:20, né? Isaías 5:20 é uma coisa muito o mal sendo interessante. chamado de bom e o bom sendo chamado de mal. O amargo sendo isso é chamado de muito. doce e o doce sendo chamado de amargo. Isso é estranho. Isso é estranho. Mudança de valores. Imagem, O né? cachorro mijando no poste e o poste mijando no cachorro. Que é o que estamos vivendo ultimamente, né? Não, e aquela coisa de viver só por imagem também, né? Exatamente. E também, assim, o ser humano parece que ele é ignorante, como um geral, de que nós temos um propósito. Tem algo que nós temos que cumprir aqui. Deus nos criou e ele espera algo de nós, como um pai espera de um filho. Mas parece que o ser humano ele é segurado na ignorância do que é o propósito dele. Então, já que ele não sabe o que fazer, então qualquer coisa vale a pena. E aí entrou um egocentrismo profundo. A gente vive numa sociedade do eu, mim, meu. É uma coisa muito centrada no indivíduo e a satisfação dos sentidos e dos sentimentos do indivíduo. Que isso, para nós, assim, é uma coisa estranha. Porque isso vai gerar uma sociedade que vai entrar em colapso. Ou eu poderia dizer assim, ó, se o ser humano pudesse ver aquilo que ele foi criado para ser, ele ia chorar de perceber o que ele se tornou. Olha, Caramba, hein? pesado, hein? Pesado, dá até um ruim, né? Pensar, agora. Acho que eu me mudo pra lá hoje. Porque o negócio tá aqui fora, não tá fácil. Mas é possível, por exemplo, assim, não se mudar para a tribo de vocês, mas, de certa forma, fazer parte? Ser um membro? É. Eu
diria para você que a gente teria que ir para as palavras de Cristo. Lucas 14, 26 a 35. Ser aqui, ó. Meu Deus do céu, meu Jesus amado. Ó, eu vou fazer curto, tá? Não quero ser muito comprido, mas ele fala assim, ó. Quem quiser vir até mim e não deixar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, sim, e até mesmo a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Então a resposta é não. A resposta é não. Ou vai ou não vai. Porque o pra Dé nós- não vai deixar o Dé de... É muito bonito. Muito Não arrumadinho. dá pra ir mais ou Bem menos, então. arrumadinho, Tem assim, que... tudo Não, certinho, Dé, assim, muito nós não temos discípulos externos, membros externos. Porque senão não vai conseguir se encaixar ali naquele Exatamente. perfil. Para nós, o evangelho, ele nos compromete com tudo que nós temos. Exemplo do dízimo, eu vou voltar no dízimo. Vou fazer uma... Já que você é o mais descontraído, eu vou fazer uma brincadeira com você. Vamos lá. A gente está vendendo um Corolla, Um Corolla. ok? Um Corolla. E nós estamos dando 90% de desconto. 90%. Você só tem que pagar 10% para você ter esse Corolla. Você ia acreditar no que eu estou falando? Ah, não, né? De jeito Você ia nenhum. começar a duvidar do carro? Mas com certeza, deve Você ser. ia falar, tem alguma coisa errada com esse carro, não pode ser. Caixa, tá Pode tudo ser. quebrado. Então, para nós, um evangelho que te dá 90% de desconto, tem algo errado no evangelho. Porque o que precisa ser restaurado é o evangelho, não a igreja. Então, o evangelho é 100%. É um comprometimento de 100%. Amará a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Que legal, hein? Isso é correspondida? Não respondeu. Fiquei até pensativo aqui. Mas quando tem 10%, a gente pode investir também com 10%. Exatamente. Sabia? Vamos falar de negócio, Negócio aqui. agora me lembrou aqui, vamos pegar esse Corolla, vamos vender, vamos fazer será um consórcio, o que você acha? Exatamente. Tem consórcio, pensando em aposentadoria imobiliária, Aham. a Demicon consegue orientar com consórcio com parcelas que pode estar ali a partir de uns 500 e Aham. pouquinho por mês, se adaptar nas condições da pessoa para ter uma tranquilidade no futuro, pensando numa aposentadoria imobiliária. Inclusive, eles fazem projeções dessa parcela aí de 500 e pouco por Aham. mês. Quanto que vai virar lá na frente você pensando em alugar uma sala, alugar um imóvel que você comprou. A Então, rentabilidade. são todas as pesquisas e o que é realidade já, né? Porque a Demicon é consolidada no mercado. Sim. Então, assim, como que esses clientes da Demicon estão conseguindo resultados com a aposentadoria imobiliária? E essa consultoria que que a é bacana, né? Porque a gente às vezes vai no Exatamente. escuro e não sabe. Então eles dão essa consultoria que vai te mostrar É. no futuro como você vai ter rentabilidade e investir no valor É X. um investimento rentável, né? E muito mais vantajoso. E é assim, para quem quer aumentar patrimônio, conquistar uma renda extra com a aposentadoria imobiliária, então realmente é mais vantajoso e existem várias formas de ter tranquilidade financeira com a Demicon. Então a equipe Demicon Campo Largo está preparada aí para receber, para conversar. tirar Vai lá, dúvidas. vai lá conversar, não paga nada para isso. Então você vai ter toda uma orientação do que fazer, desde de estudo, os seguros de serviço, então os consórcios de serviço. Então tudo tem uma orientação para você conseguir o melhor resultado. E realmente ver qual o melhor caminho para você, para que você tenha sua renda extra ou até mesmo cuidar da aposentadoria no futuro. Bacana isso, né? Exatamente, a Demicon Caraca. Campo Largo. Show Então de bola. é isso, gente. Que conversa boa. Boa. Olha, dava para conversar muito mais Uma hora aqui foi com pouco. vocês. Uma hora é pouco, Ixi, passa uma hora é rapidinho. Até a questão dos chás mesmo, né? Tem muita coisa aí para Eu vocês ganhei contarem a o chá. forma. Você Eu também ganhou. ganhei. Também é. Fiquei bem feliz com o meu presente. Não, é bom trazer eles mais vezes, né? Mas como eu gostei de ouvir vocês e a paz que vocês dão. É um negócio tão gostoso, É bom, assim, é reconfortante, assim, e ter uma outra percepção de vida também. Muito legal, gostei muito. Eu acho que vai ter muita gente mais curiosa. A gente só estimulou ali a curiosidade do pessoal Exatamente. para conhecer mais sobre vocês, a forma com que as 12 tribos... E até se relacionam com o mundo todo, né? É um negócio Sim. local, mas que está presente aí no mundo todo. Vocês aí falando inglês e
e A gente tá disseminando essa atrás de um lugar aqui em cultura. Campo Largo, na verdade. A gente sente falta disso. Tipo, lá em exatamente. Londrina a gente tem uma frente pública. E lá em Itapecerica acabou de inaugurar uma também. Um restaurante. É um restaurante. Frente pública, não dá pra entender? Acho Restaurante que- é melhor? Melhor. Então daí a gente tá procurando um lugar pra fazer um restaurante aqui em Campo Largo também. Isso. Então, logo... Pra vocês fazerem um restaurante É, de vocês. A gente tem um restaurante que chama Yellow Deli. É. Yellow, amarelo em inglês, e Deli, D-E-L-I. Se colocar no Google assim, Yellow Deli Londrina, vai ter fotos, vai ter o cardápio, vai ter... Então a gente faz sanduíche, suco, salada, sobremesa. Então isso é uma maneira de a gente estar na cidade, trabalhar juntos, pregar o evangelho e sustentar a nossa comunidade. Está mais perto um pouquinho, né? Isso, e tá junto com as pessoas, porque assim, a gente não tá isolado. Não é isso que a gente tá fazendo. A gente, por acaso, a gente mora num sítio, porque a gente pode plantar nosso alimento. Mas nossa casa está aberta. Você pode chegar lá qualquer dia. E daí, o cardápio é relacionado à Bíblia também, tipo, será açúcar, o mar vermelho? Não. O suco? Não. Seria legal, mas ideia que eu tô dando aí. Mas é uma boa ideia. Vou guardar essa daí. Essa eu vou guardar. Tipo assim. Pro de biscos. Aí você vai no banheiro assim, lave as mãos, e escrito Pilatos, assim. Lave as mãos. Faz como Pilatos, antes da refeição, lave as mãos. Sei lá. É legal pensar nessa ideia aí, Tipo, hein? é legal, porque você coloca um bom humor, né? Tipo, Ia chamar atenção. é. Além da comida, né? Aqui o 10% você ganha na sobremesa. Tipo, você ganha a sobremesa, que 10%. Olha. Olha, empreendedor, já quer entrar. Já bolou o plano, o negócio aí. Que legal. Mas a gente está procurando um lugar para poder fazer um restaurante aqui. Que bacana. Mas vai cara. dar certo. Sim, a gente está orando por isso. A gente Sim. crê que vai dar certo, sim. Então tá bom, mas obrigada bacana, então né? pela participação de vocês e E dividir nós- um pouco dessa história. Que bom que fomos aceitos na comunidade, né? Pra eles Que poderem legal, vir hein? aqui contar pra gente. Que bacana. E poderia ser qualquer outro? Não, eles definiram vocês ou vocês colocaram à disposição deles? Não, pode ou houve uma votação, não vai o Shebbet e vai o Yakar. Não, naquele conselho os irmãos apontaram. Eles falaram, então vai o Shebbet e o Yakar. Ah, entendi. Legal, hein? Que show de bola, né? Muito legal. E só para terminar, as 12 tribos quais são? Dan? Dan tá fora. Então, tem duas listas. Você tem... Dan tá fora? Na verdade, as nossas Que 12 eu- tribos são as de Apocalipse. Essa é uma coisa interessante. Então, é uma visão profética, uma visão futura. Claro que a gente usa o Antigo Testamento, mas muitas vezes, muitas pessoas olham para nós e acham que a gente só usa o Antigo Testamento. Mas não, nada a ver. A Bíblia é uma coisa só. Ela é inteira, né? É. Ela é uma coisa integral. Então, seria aquela lista que está lá em Apocalipse. É. É, Lembra agora? Judá, Ruben, Ah, Gad, Asher, Naftali, Manassés, Shimon, Levi, Issacar, Zebulon, Yosef e Benjamim. Benjamin, olha aí. Não, e fala em Benjamin, esse que gosta de vinho. Tem um vinho chamado Benjamin. Que ela já Tem? Você tá tem. sabendo mais que eu. Ai, fala de mim, né? Tá Tem, sabendo acho mais que do que é um eu. chileno aí, fala em Benjamin, eu gosto de vinho. Né? Meu Deus, é verdade. É que esse é baratinho, você não Esse eu não conhece. Conhece vinho caro, você conhece vinho Ah, caro. é, bom se fosse. Que bom, né? Que legal, um bate-papo bacana. Mas ele falou do Yellow Deli, só para concluir, assim, para saber um pouco mais sobre nós, é Uhum. www.12tribos, Legal. por extenso, tá? DOZE tribos.com.br. E eu adorei ler os textos todos lá, assim, porque viu, mostra né? muito a essência deles, assim, é muito legal. Então lá tem bastante coisa, tem os endereços, tem bastante Aí tem coisa fotos lá. que você consegue ver mais ou menos como que é a atmosfera ali de vocês, Mas- assim, nas danças, Tem tudo fotos legal. suas? Vocês lá tem Tem. fotos? Ah, Mas, Tem, principalmente, sei. fica o convite. Vão lá conhecer. Vamos, Vamos, com certeza. sim. São convidados. Pode Quem deixar. está ouvindo, Vamos sim, vocês... né? Então tá bom. Vamos sim. Obrigada, gente. É isso aí. Estamos sempre à disposição para mais ideias aí de Sim. episódios, de assunto para conversarmos aqui no podcast, aqui na DigiWin. Isso Isso aí, gente. Obrigada. Obrigado. Até mais. Mais um bom de papo e um papo muito legal. Até a próxima. Tchau.